Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, estava hoje refletindo sobre a palavra justiça. Justiça não é simplesmente uma palavra, mas justiça é uma ação. E uma ação que nos traz grande regozijo, que nos traz grande apoio e grande bênçãos de Deus. E por que eu posso falar isso, irmãos? Porque o apóstolo Tiago, ele fala sobre obras. E ele fala sobre a fé sem obras. Porque muitos naquela época já se falavam que a fé era o suficiente para ser salvo, né? Assim como foi falado, assim como é ensinado nas igrejas de hoje. Mas Tiago, ele cita Abraão. Por quê? Porque ele sabe que Abraão foi justificado pela fé. Não pela fé estática, de simplesmente crer, mas a fé que conduz à obediência. E Abraão, todos nós sabemos que Deus pediu o seu filho único, seu filho Isaque, aquele que ele amava de forma incondicional. E Abraão, literalmente, depois de caminhar 3 dias, ele viu um monte e que ele chamou de Javé-Irê, e ele colocou Isaque numa situação de sacrifício, e ele literalmente ia entregar Isaque em sacrifício ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor intercedeu por 3 vezes e falou com Abraão que a descendência dele seria extremamente abençoada. Mas nós sabemos, irmãos, que não foi só descendência, foi Abraão também. E embora, como todos nós, ele teve tribulações, e Abraão certamente teve grandes tribulações, a ponto de ter que guerrear com 5 reis. E outras tribulações ele teve, outras angústias ele teve, mas em tudo o Senhor o ajudou a suportar, e em tudo o Senhor o fez vencedor. Mas por quê? Porque Abraão, ele obedeceu. Primeiro Abraão creu, mas não ficou numa fé estática, e sim numa fé que conduz à obediência, e obediência extrema. E Abraão, ele nos deu esse grande exemplo. E é por causa disso que ele foi imputado justo, homem justo aos olhos de Deus. Mas, irmãos, em falar em justiça, Deus nos deu muitos outros pedidos. Deus nos faz muitos outros pedidos. E esses pedidos de Deus, eles são a justiça. Eles são as leis que nos conduzem, quando executamos, a ser agradáveis a Deus, a ser obedientes a Deus. Então, irmãos, não vamos ficar dispersos, não vamos ficar desatentos, e sim obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do seu Filho, e obedecer acima de tudo, irmãos, com ação, com atitude, com obediência, e acima de tudo, irmãos, com amor ao próximo. Então, irmãos, quando procedemos com justiça, nós somos agradáveis a Deus. Então, irmãos, vamos ficar bem atentos. São 3 pilares que Jesus nos pede, né? E eu já sempre falo dos 3 pilares que Jesus nos pede, mas hoje eu não vou falar, irmãos. Vou pedir para os irmãos fazerem a pesquisa em Mateus 23. Lá em Mateus 23, Jesus cita categoricamente. Mas como hoje eu quero ser enfático na obediência, e essa obediência, irmãos, ela tem que nos levar às obras, tem que nos levar a
botar em prática a justiça de Deus, a justiça que Deus nos mandou através das suas santas leis e através de seus santos mandamentos. Ok, irmãos? Então vamos ficar sempre atentos, tá bom? Vamos sempre ler e meditar e colocar em prática. Porque sem colocar em prática, irmãos, nós não seremos justificados. Nós não seremos. Abraão foi considerado um grande homem, um amigo de Deus, um servo manso, humilde, obediente, um homem que em tudo se entregou a Deus e se entregou em ações, em obras. Ok, irmãos? Então, irmãos, vamos refletir sempre. Deus abençoe a vida de todos, Deus abençoe a família de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.